Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões do livro de Provérbios. Hoje nós vamos concluir o capítulo 30. O capítulo 30 ele é tão belo. Eu quero recomendar para você ler em casa o capítulo todo. Ontem nós meditamos sobre a metade, os primeiros versículos, e estamos hoje meditando a partir do versículo 18. Quero fazer 3 destaques na leitura, porque vale a pena podemos marcar esse capítulo na nossa vida, na nossa história. Ele diz assim, versículo 18 e 19: Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Pastor David Cornfield, na sua Bíblia de estudo do discipulado, ele nos chama a atenção que nossa vida será muito pobre se não houver mistérios e coisas que nos deixem maravilhados. Parte do valor de sermos como crianças é recuperar um pouco a habilidade de nos maravilhar. Nós sabemos que Jesus disse que quem não se fizer como uma criança não pode herdar o reino de Deus. Isso é um mistério, não é? E ele entra aqui como uma das sugestões de podermos estar maravilhados diante dessas figuras que o versículo 18 e o versículo 19 traz. Ele diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O sábio, com esse provérbio, salienta as maravilhas que o impressionavam. O abutre, que voa muito alto, a cobra que se arrasta sobre as pedras, sem ter pés, o navio que encontra seu caminho deslizando sobre o mar, e o amor apaixonado entre um homem e uma mulher. Hoje, outras maravilhas também foram descobertas, mas o amor entre um homem e uma mulher continuam prevalecendo através dos tempos. E como o assunto aqui é ficar maravilhado, extasiado, aceitar o sobrenatural, que nós precisamos desse sobrenatural para sonhar também. Pensei o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando o povo estava no cativeiro e Deus manda um recado através do profeta Jeremias, uma carta, e o Senhor diz no versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A segunda coisa que me chamou muito a atenção no capítulo 30 está a partir do versículo 24 até o versículo 28, quando ele diz assim: 4 seres na terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, aqui se refere aos coelhos selvagens, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam junto em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Isso também me chamou muita atenção sobre esses pequenos seres que nós temos aqui. 4 pequenos animais da natureza, apesar de fracos, eles são capazes de gerar inteligentemente as condições para seu desenvolvimento e a sobrevivência de sua espécie. O que nos ensina a formiga, o coelho selvagem, o gafanhoto e a lagartixa. Com as formigas somos estimulados a ver competência onde ninguém vê. Elas são pequeninas, são capazes de criar um ambiente provisional que dura por toda a estação de inverno e estiagem. Já com os coelhos selvagens, podemos aprender que, ainda que frágeis, são capazes de criar suas casas entre as pedras, o que os protegerá dos predadores e os abrigará nas intempéries. Já os gafanhotos, pequenos animais sem o menor glamour estético, sem nenhum treinamento de liderança, atacam em nuvem e são capazes de devastar plantações, o que lhes garante a sobrevivência
por mais algum tempo. Por fim, as lagartixas nos ensinam que tamanho não é documento, pois pequenas e frágeis, a ponto de caberem na palma da mão de um homem, marcam presença em todos os aglomerados humanos, do mais simples casebre ao mais suntuoso palácio. Eu quero agora dizer que essas 4 pequeninos seres formosos é para nos ensinar que qualquer que seja a adversidade ou a limitação que você nasceu ou está vivendo, é possível sim vencer essa dificuldade com a ajuda de Deus, porque nós iniciamos esse áudio falando dos mistérios divinos, dos sonhos, do sobrenatural. E nós precisamos crer que há um Deus, sim, que está cuidando do nosso futuro e também da nossa vida. E terceira e última observação que eu quero fazer desse texto, do capítulo 30, está no versículo 29 a 31, quando ele diz assim: há 3 que têm passo elegante, na verdade 4, que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, de andar ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Essas figuras tão interessantes que estão aqui, imponentes no altar, o sábio chama a atenção para o andar de 4 seres vivos que causam admiração. O leão, pela sua altivez, também impondo força, não foge da luta, intrepidez e coragem. O galo e o bode, esses 2 seres andam elegantemente, exibindo um porte majestoso e belo. E também o rei, a altivez de um rei, particularmente na presença dos súditos, mostrando autoridade e poder. Eu quero já caminhar para a conclusão desse áudio, destacando aqui a palavra admiração. Quando ele diz no versículo 29, 30 e 31, ele vai então falar dessa admiração, quando ele diz 4 seres vivos que causam admiração. Nós começamos falando de admiração e estamos concluindo ainda dentro da admiração. E a nossa vida ficaria muito pobre caso nós não pudéssemos nos maravilhar. Temos a capacidade de nos maravilhar, apesar da dor, da aflição, do sofrimento e de tudo que nós temos vivido desde que essa pandemia tomou conta do mundo e nos abateu. Fica aqui essa sugestão para essa manhã, para esse dia e para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu deixo aqui o capítulo 30 para a nossa reflexão hoje e sempre. Amém.